nós temos um satsanga hoje, o Marco separou 8 perguntas. Eu vou ler aqui as perguntas que eu tenho aqui impresso no papel e a gente vai trabalhar sobre elas juntos. Muito bem, gente, vamos começar. Eu vou ler então o texto literal da pessoa que fez a pergunta. É um texto longo e depois vamos trabalhar com ele. Elas todas fazem muito sentido. Bom, vamos lá. Primeira pergunta então. Quando ele, nesse caso ele sou eu, traduz o Evangelho sob uma perspectiva espiritualista, encontrando símbolos e significados em palavras e ações, esta é uma interpretação a posteriori sobre aquelas palavras e ações, ou entende-se que para aquelas pessoas, naquele tempo, aquelas palavras e ações tinham aqueles significados, que eu imagino que sejam os significados que eu estou tentando dar aqui quando interpreto, como, entre aspas, metáforas em ação, entre parênteses, em um mundo encantado, ou seja, ele está falando de representações simbólicas ou ações reais, no momento em que aconteceram. Bom, é um texto, alguém muito inteligente que escreve isso e pergunta. Eu vou tentar traduzir essa pergunta aqui, se é o que eu entendi, me desculpa se eu não consigo, às vezes eu não consigo interpretar o que a pessoa está querendo, mas vamos sentar aí juntos. O que eu entendi aqui é que quando a gente fala do Evangelho sob uma perspectiva espiritualista, encontrando símbolos, significados, e eu falo muito nisso aqui, códigos, é uma interpretação a posteriori disso que eu estou dando agora, por exemplo, quando eu olho aqui e a gente olhou aquelas passagens dos Evangelhos aqui juntos, e eu digo, olha gente, aqui a gente tem que tirar a figura de Jesus fora, vamos entender um código que está por detrás disso. E eu proponho a vocês, sem ser dono da verdade, jamais serei, nem jamais me colocarei como, Se a gente não é, mas às vezes a pessoa pensa que é. Então, graças a Deus, hoje eu nem penso que sou. Então, quando a gente fala isso, eu estou dando uma interpretação a posteriori, ou naquela hora que Jesus falou aquilo, ele estava já colocando, já postando, vamos usar uma palavra nova, esse código. Isso já vinha implícito dentro da fala de Jesus, ou é uma interpretação que eu estou dando? É uma pergunta muito complexa, E aí a pergunta são representações simbólicas ou ações reais no momento em que aconteceram? Vamos lá. Existe um evento histórico, a gente tem certeza de que houve um evento histórico, existiu uma figura física, Jesus de Nazaré, e esses eventos históricos foram relatados. Já dentro disso, é claro que tem uma distorção, qualquer evento histórico tem distorções. Mas o que a gente bate aqui é que dentro de uma perspectiva maior do entendimento da vida, da grandeza da vida, que transcende a nossa visão restrita, de olhar as coisas apenas como fato, existe ali um código implícito. Eu, particularmente, não tenho dúvida que Jesus de Nazaré, pela superconsciência em que ele viveu e vive, ele não está de modo nenhum morto, e por tudo aquilo que ele trouxe como modelo para nós, para nos trazer como uma proposta de caminho, interior, para que nós também encontrássemos esta mesma superconsciência, o estado crístico, o estado messiânico, em que ele vive, ou seja, no momento em que ele vem como não só um instrutor, mas um instrutor vivendo na prática um processo todo, tem ali um código implícito. Eu acho, para mim, eu tenho certeza, não sou o dono da verdade, que ele tinha plena consciência de que o que ele estava vivendo, falando e transmitindo, ele tinha plena consciência desse código implícito que deveria ser decodificado depois por nós. Hoje nós temos condição de decodificar isso com muito mais precisão, com muito mais amplitude do que nunca, pelo próprio desenvolvimento da consciência humana. Ainda que a gente ainda seja uma humanidade muito atrasada, nós já andamos, A ciência andou, a filosofia andou, a história andou.
Então a gente pode contemplar figuras crísticas que nos mostram a consciência crística que está imanente em nós e que viveram essa consciência em toda a plenitude. A gente bate sempre aqui na tecla que não foi só Jesus quem viveu, ele foi, dentre esses mestres, um que viveu isso em plenitude, mas a gente tem outros como Krishna, Buda, Moisés, e aí todos os santos, falamos de Rita de Cássia, viveu isso. Quando alguém vive isso, ele tem uma consciência muito maior. Então ele sabe que os seus atos têm significados muito mais profundos do que só a aparência. E aí a pergunta vem assim: isso é só uma representação simbólica, uma metáfora ou ações reais? Olha, eu não vejo, e aí quando eu fiz essa introdução aqui, né, eu não vejo hoje que nós possamos diferenciar a metáfora e uma ação real como coisas completamente separadas. Na verdade, nós estamos falando sempre, eu vou seguir aqui porque essas perguntas continuam falando disso, de uma única realidade. Na verdade, nós vivemos na essência e na existência do Criador, da consciência divina. A consciência divina é o fato, a essência, é o primórdio, é o todo primordial e é mesmo antes do todo primordial. A consciência é criadora e ela se manifesta em existência. Isso para nós já é um grande mistério. Resolver esse mistério agora com a nossa capacidade hoje de recipiente intelectual, a gente desiste, tá, gente? Porque senão a gente pode entrar em processos que nos complicam. Como dizia minha avó, que sentou aqui nessa cadeira, se pensar demais, o pensamento não tem o poder. Não tem o poder. O pensamento, como nós o conhecemos aqui, dentro do nosso mundo tridimensional material, que a gente chama de material, ele não tem esse poder. Então, até onde a gente pode ir, o que está acontecendo? Nós, ao vermos um avatar, a sua vida, a sua consciência, nós temos que entender aonde essa superconsciência está, porque a existência como um todo é uma diversidade infinita, mas ela tem um fio de unidade que a liga a esta superconsciência que é infinita. Vejam bem o que eu estou falando, gente. Eu estou propondo a vocês que a gente encontre o infinito, tanto na nossa visão mais imediata de infinito, que é a multiplicidade que eu não posso contar, né? Se eu começar a contar de 1 e contar até o infinito, eu jamais vou parar. Isso é o infinito expresso na multiplicidade, na diversidade da existência, mas eu posso encontrar o infinito na unidade da qual esta infinitude de existência, de multiplicidade emanou. Portanto, é algo que transcende, é paradoxal, sim. Como é que o infinito pode estar no 1 e estar na multiplicidade diversa? Portanto, quando a gente vai falando de realidade, a gente está falando desta unidade, que tem dentro dela a infinitude da multiplicidade. Então, portanto, quando a gente olha por essa perspectiva, não faz muito sentido eu dividir coisas. A metáfora, portanto, é algo, o símbolo, porque aqui depois vem uma outra pergunta que fala disso, a metáfora e o símbolo não estão divorciados da realidade. Não sei se vocês entendem o que eu estou dizendo. Eu não tenho a realidade aqui e o símbolo lá. Quando eu faço isso, eu estou vivendo uma ilusão de acreditar que real é aquilo que está no meu sentido, que eu toco com meus sentidos físicos, que eu vejo com meus sentidos físicos, que eu concebo com a minha inteligência física. Não é isso. Quando a gente está falando de realidade neste sentido que eu passei para vocês agora, de que existe uma unidade, uma hiperunidade, vamos tentar dar um outro nome, né? Que transcende a qualquer capacidade mental de concepção nossa, de pensamento, desta unidade emana a multiplicidade infinita, que pode convergir e se fechar nessa unidade. É um paradoxo, mas é um paradoxo que tudo que é paradoxo nos fala assim, salta porque você tem que ampliar o seu recipiente. E, portanto, quando a Cláudia não entendeu direito, né? Então vamos lá, gente. Também não é para entender, não, tá?
é que a pergunta vem assim: quando Jesus, ou qualquer, no caso do Evangelho, falou aquilo tudo, ele sabia que o que ele estava fazendo transcendia o evento histórico ou apenas a interpretação daquele fato, né, que estava acontecendo ali como algo que foi... Ele falou, né, ouviu, e aquilo tem um ensinamento. E eu falo sempre nas cascas de cebola, nos níveis de entendimento, né, nos códigos que estão por detrás. A pergunta que veio é: isso é uma interpretação a posteriori que eu estou dando? Ou já naquele momento que ele falou, ele já estava em plena consciência de que esses códigos estão implícitos? Eu acho que ele, como todo ser cósmico, tinha plena consciência de que o que ele estava trazendo tinha vários níveis de interpretação. E que esses níveis de interpretação só podem ser percebidos quando a gente vai se tornando empáticos, identificados com eles. Eu só posso entender uma consciência crística quando eu vou me aproximando dela. Então, está ali, ó, acima, o absoluto no relativo, né? É uma outra forma de nós falarmos. O que eu estou querendo dizer aqui é que a existência infinita, ela pode ser concebida como emanando de uma unidade. Dentro desta unidade cabe o infinito. E matematicamente até a gente pode falar isso, gente. Se eu pegar, eu falei isso aqui para vocês outro dia, se eu pegar um segmento de reta, imagine que entre meus dois dedos aqui, traço uma reta, mesmo essa minha imagem embrumada, né? Se eu começar a dividir metade do segmento, depois a metade da metade, a metade da metade da metade, a metade da metade da metade, na razão de metade, eu vou dividir até o infinito. Eu vou ter segmentos, vamos chamar assim, dessa pequena reta de 1 centímetro, vamos dizer assim, que vai até o infinito. Então, gente, eu tentando responder a pergunta, quando ele fala, no caso eu tenho certeza de que um ser de consciência cósmica sabia e sabe de todas as camadas de entendimento cada vez mais profundas daquilo que ele estava vivendo. Então, não faz sentido falar em metáfora, como se fosse algo fora de uma realidade em que ela chama aqui de ações reais. As ações reais e as metáforas estão todas dentro de uma realidade. Isso agora que eu quero que, de repente, eu quero me fazer entender. O que nós chamamos de metáforas, chamamos de ações reais, estão dentro de uma só realidade. Tá bom? A pergunta é complexa, mas traduzindo em miúdos é assim. Eu tenho certeza que Jesus sabia muito bem que ele estava falando em diversos entendimentos. Vamos lá para a segunda pergunta. O ele sou eu, tá? Ele, no caso dos Augusto, enfatiza muito, essa aqui é boa, traz um pouquinho mais para perto da gente. Segunda, ele, dos Augusto, enfatiza muito, o que inclusive fundamenta os parâmetros ou princípios que guiam a casa de Padre Pio, que é a busca de fundamentos e entendimentos profundos que acabam sendo compartilhados, em última instância, por todas as vertentes religiosas. Compreendo e compartilho do entendimento desse encontro, a pessoa colocou entre aspas. Mas existem muitos caminhos e eles diferem entre si. E isso não é necessariamente um problema, mas nem sempre tudo se mistura o tempo todo para todo mundo. A meditação, por exemplo, como prática de meditação é uma coisa. Aí a pessoa fala, bota um ponto e diz: como espaço para... É a segunda pergunta, legal, Marco. Como espaço para operar como canal de comunicação, a meditação é outra. São duas práticas diferentes, diz a pessoa que está perguntando. Não quer dizer que elas se oponham, mas cada prática é um caminho. E às vezes são bastante diferentes, com desafios diferentes. Então, se é importante... E muito, diz a pessoa entre parênteses, ressaltar aquilo que une todos os caminhos, não é também importante ressaltar os desafios do convívio em que trilhamos lado a lado, caminhos que diferem nas suas práticas? Aí ela dá um exemplo. Como um bandista e um evangélico, por exemplo, incluir o entendimento sobre as diferenças do cardápio não seria destrinchar um guisado igualmente importante? Me perdoem os veganos pela analogia e dá um riso.
não pela contradição, mas pelo entendimento do outro. Olha, eu acho que ela está falando aqui a mesma coisa que a gente fala. Vamos tentar destrinchar, então, como está dizendo a pergunta. O que eu entendi que a pessoa está dizendo é que a gente ressalta muito que lá na casa de Padre Pio, fala Marcelo, que faz lá o trabalho, o encontro sobre o transcendental, que analisa na perspectiva do Bhagavad Gita, mas o que a gente procura na casa é entender que ponto de união e aonde essa unidade vai. E a pessoa fala assim, tá bom, ok da unidade, mas será que não é importante a gente entender essa multiplicidade também? Foi o que eu entendi, né? A meditação, por exemplo, existem várias, foi o que eu entendi aqui da pergunta, tá? Existem várias práticas da meditação, então se eu vou fazer uma meditação de uma técnica tem outra, elas são diferentes e essa diferença é importante, né? São práticas diferentes, então não se opõem. Olha, gente, claro, então eu quero só me fazer entender melhor. Nada se opõe a nada, né? Aí vamos nos valer do símbolo do Tao, onde o Yin e o Yang não são polos opostos. O Yin e o Yang é a dualidade em harmonia. A dualidade é um fundamento da criação. A consciência infinita, a consciência criadora, que é de onde emana tudo, toda a energia, toda a existência, que é energia, que é informação, que é vibração, seja qualquer nível que seja desta vibração, de níveis inimagináveis para nós, até os níveis de frequência que nós conhecemos aqui, próximos de nós, no universo físico, provém dessa consciência. Então, esta consciência é una, ela emana toda a criação. Então, a unidade tem que ser, no mínimo, concebida por nós. Ela realizada, tornada real dentro da gente, é o nosso trabalho. Entender que não há separação, a gente pode entender e fazer a prática da não separação mas ok, existem caminhos diferentes. Ela deu até um exemplo. Não pode conviver as coisas diferentes, o budista e o bandista e o evangélico, por exemplo? Esses caminhos diferentes, essa diversidade não é bonita? Claro. Se não fosse a diversidade algo que faz parte da criação, o Criador, imagina, a gente está dando uma aqui de entendê-lo, né? Ele não teria criado a diversidade, mas eu tenho falado aqui que a nossa busca de perceber a unidade não implica em separar ou não compreender ou não valorizar a multiplicidade dos caminhos. Tudo, como diz a Patrícia, é Deus e os caminhos todos podem coexistir. O que a gente busca aqui na casa de Padre Pio é quando chega um bandista, como você falou, um evangélico, e começam os dois a brigar, porque um diz que o Deus meu é só o meu, e que você aqui, que é um bandista, é um politeísta, não é Deus, e aí o bandista fala que o evangélico é um fanático. O que a gente está aqui buscando é entender, vocês estão falando dentro, porque vocês estão, você um bandista e você evangélico, estão dentro de uma realidade. Esta realidade, ela concebe, ela cria, ela promana tanto você quanto você. E se vocês não entendem este fio de unidade, vocês não poderão falar com propriedade dos seus próprios caminhos. Se um bandista, se um evangélico, se um espírita, se um católico não entender que o seu caminho, apesar de ser um caminho diverso, ele está conectado a essa unidade, ele não está entendendo nada, seja qual for a religião. Se eu acreditar que o Deus é só o meu Deus católico, se o evangélico acreditar que o meu Deus dele é só o Deus, se o bandista acreditar que é só Xangô, Oxalá e Iemanjá, e que isso são coisas separadas, ninguém está entendendo nada de nada. Então o que a gente quer é fazer que este fio de unidade seja perceptível. Eu não estou dizendo para você deixar de ser umbandista, deixar de ser evangélico, deixar de ser espírito, porque aí a beleza da diversidade, agora me tornando mais calmo, nos diz assim, a diversidade é tão bela, então escolhe uma dos seus aspectos, escolhe uma pétala dessa flor. Me veio agora essa imagem. Se a beleza da vida é uma flor de milhares de pétalas, o lótus de 1000 pétalas, escolhe uma pétala, mas saiba que esta pétala compõe algo muito maior, onde esta diversidade se fecha numa unidade só. E esta unidade é que a gente precisa ter como base. Isto vai fazer com que eu não brigue mais
sendo umbandista com evangélico, nem vice-versa, nem ninguém com ninguém. E aí, aos poucos, a gente vai percebendo que esta unidade transcende e está imanente dentro de cada um de nós. E esta manifestação que une a tudo tem um fio de ligação que muitos de vocês estão escrevendo aí, é o amor. O amor, o não julgamento, o entendimento, a compreensão. Falou o Michael Field de Ariadne nos Tirando do Labirinto. São várias interpretações que nos falam da unidade. Eu quando li a pergunta, eu ali previamente, eu peguei 3 imagens para compartilhar com vocês, para a gente mostrar que não tem nenhum sentido a gente estar separando ou achando que a minha visão é melhor. Tem outra coisa. Às vezes eu não estou separando, não. Eu entendo, eu consigo, eu sou espírita, eu entendo umbandista, mas eu sei que o espiritismo é melhor do que a umbanda. Dá errado também. Ninguém é melhor que ninguém. Nenhuma dessas visões é maior ou melhor ou mais intensa, nada disso. Se a gente entende a unidade, todas elas são. Aí eu escolhi três figuras para a gente comparar aqui. Vocês já deram aí fio de Ariadne, já falaram, né? Vocês já viram falar no Ceará que tem um cajueiro enorme, que é uma árvore tão grande que ela se espalha, não sei, acho que por centenas de metros quadrados, ou até talvez por 1000 metros quadrados ou mais. É uma árvore que tem tanto galho que se eu ficar na outra ponta lá, de onde vai, é um cajueiro conhecido, tem até vão até turistas para ver, o maior cajueiro do mundo. Ora, se eu chegar lá na ponta da árvore e só olhar aquela parte, eu posso entender que aquilo ali é um outro cajueiro, não é o mesmo. A Adriana já foi lá. Então, se eu pego um galho, agora imagine uma árvore de tamanho infinito. É a mesma árvore. Se eu me amarrar num galho aqui e começar a achar que esse galho é a árvore, danei-me. Né? Então, gente, é por aí que eu quero que a gente entenda na casa. A unidade, ela não desadmite, ou ela não fala, não tem diversidade, é tudo um, então tem que ser tudo igual, tudo no mesmo padrão. Gente, a unidade não é equalizar padrões. A unidade é fazer com que esta diversidade... É em Natal, tá vendo? Lá no Ceará. Legal, gente. A unidade, ela não quer negar a diversidade. A beleza da unidade cósmica, ao contrário da unidade como a gente imagina aqui, ela não abre mão, porque a diversidade vem dela. Bom, essa foi uma figura que eu escrevi. A outra foi... eu tenho uma filha de 7 anos, então agora eu estou convivendo com bonecas. Então vou dar um exemplo baseado numa boneca. 2 crianças ganham uma boneca. Vamos lá, uma Barbie, que hoje está baratinha. Né? Tem Barbie de R$15, para vocês saberem, gente. E não é de camelô. Ganha uma Barbie e a Barbie está sem roupa. As Barbies sem roupa são iguais exatamente. Aí aquela criança pega e começa a sua Barbie com não sei de quê, vestiu de baiana, e a outra vestiu a Barbie de esquiadora. Se as duas chegarem e olharem para as Barbies e falarem assim, essa Barbie não é a Barbie é a minha, a Barbie é a sua. Então, gente, as duas são ótimas, lindas, maravilhosas. Então, voltando para as bonecas, né? A criança vestiu de uma forma, a outra vestiu de outra, e de repente uma começou a achar que a Barbie era dela, a outra não era Barbie. Assim é a gente com a realidade do infinito. Nós seres humanos, nós humanidade, vestimos, criamos. Por isso é que o Gênesis lá, né, voltamos aos códigos, por isso é que a Bíblia, a Torá, fala e diz com muita clareza que não fareis deuses, né, de pedra, nem montareis deuses à imagem e semelhança que não seja ao contrário. A minha imagem do Criador, eu criei vocês a minha imagem e semelhança. Vocês não podem fazer imagens, mas não é só fazer imagem de pedra. Quando eu faço o meu movimento na vida, se eu não estou vinculado à unidade, eu estou sendo idólatra, eu estou criando ídolos. Nós somos deuses, nós somos criados à imagem e semelhança. Quando nós vamos vestindo a criação com as nossas, criações particulares, vamos criando ídolos. Isto é ser idólatra.
E aí, a partir daí, nós começamos a achar que aquela criação minha é a única coisa que existe, que é real, né? Voltando à imagem da Barbie, né? A criança vestiu a Barbie de esquiadora e a outra de baiana. Aquela que olhou de baiana falou: a sua não é Barbie, a minha que é a Barbie, a minha que é a boneca. Se eu tirar a roupa delas, vai aparecer a mesma boneca. Aí eu usei a imagem do cajueiro. Eu sempre estou voltando, é que eu estou em 4G. Né? Então, desculpa, gente, que aqui se eu botar no meu Wi-Fi está demais. Eu acho que agora está indo e está voltando. Né? Que eu estou vendo vocês comentarem. Então está vendo comentário atrasado aqui que voltou. Agora voltou. Eu usei a imagem do cajueiro, daquele cajueiro enorme lá de Natal, que todo mundo, muita gente aí já foi lá ver, que a gente pode olhar e achar que não é a mesma árvore. Se eu chegar lá na ponta onde ele foi, e aí chegar e olhar assim e falar: gente, isso aqui não é o mesmo cajueiro, é o mesmo cajueiro com muitos galhos. E a gente falou do lótus de 1000 pétalas. Gente, a criação é um lótus de infinitas pétalas, mas que é um lótus só, é uma árvore só. Esta árvore da vida é uma só, e nós somos galhos dessa árvore, e a beleza da criação está exatamente nessa sua infinitude existencial. Mas a infinitude pode-se também convergir para uma unidade, onde caiba essa infinitude. Para aqueles que estão entrando agora, a gente usou lá no início o exemplo de um segmento de reta, de 1 centímetro, que eu posso dividir, começando dividindo ele pela metade, meio centímetro, posso dividir metade da metade da metade da metade, numa série infinita. Isto está dentro de uma unidade, 1 centímetro. Isso é uma comparação muito pálida com a unidade cósmica. Então eu dei o exemplo das duas bonecas que são a mesma e que as crianças vestiram de formas diferentes, do cajueiro, e vou dar uma última figura. E essa figura vem de Sri Ramakrishna. A história de 3 pessoas de olhos vendados que foram levadas para tocar um elefante, ou seja, usando só um sentido, o tato, e descrever o animal que estavam tocando. Uma foi posta na tromba do elefante, outra foi posta na pata, outra foi posta no rabo atrás e outra foi posta no corpo do elefante. Gente, eu preciso explicar para vocês que cada uma delas com o tato descreveu um animal diferente, e quando se tira a venda, o que elas veem? O todo. Então, gente, o nosso trabalho nesse mundo é ver o todo, e eu vou seguir com as perguntas. Porque a pergunta aqui foi exatamente essa, a pergunta número 2. Né? Não é importante ressaltar aquilo que une todos os caminhos, mas também não é importante ressaltar o desafio do convívio? Claro! Eu não estou pedindo para ninguém deixar de ter o seu caminho. Quem tem uma afinidade com a Kabbalah, vai pela Kabbalah. Quem tem uma afinidade com o Vedanta, vai pelo Vedanta. Quem tem com a Umbanda, vai pela Umbanda. Quem tem com... Nós tivemos uma evangélica na casa. Vocês sabem disso, ela já entrou até aqui numa live. Ela é uma evangélica com uma sensibilidade absurda. E ela, sem deixar de ser evangélica, ficou lá na casa de Padre Pio. Conseguiu ficar lá. Nós temos judeus, temos cristãos. Ninguém deixa de ser o que é, porque os caminhos são muitos. A montanha é só uma. Vamos para a terceira pergunta, o nosso satsanga de hoje. A terceira pergunta é uma pergunta de caráter pessoal. A pessoa diz que quando fez uma meditação, ela teve um processo aqui que partiu, né, a sua mente, ela fez uma recitação budista e teve espiritualmente um processo de bipartição do pensamento, assim ela chamou. Me senti relativamente segura. No primeiro caso, identifiquei um aprendizado. Né? No segundo caso, na hora que também parecia fazer sentido e estar funcionando bem, e aí a pessoa esqueceu a complexidade. Eu vou tentar interpretar a pergunta aqui. É seguro? Quer dizer, a sensação que eu tive é que ela teve uma desconexão entre o pensamento material e a percepção que ela estava tendo. Eu diria o seguinte: quando você está fazendo uma meditação em qualquer das escolas, em qualquer dos caminhos, todos os eventos que acontecem interiormente, você tem que ter alguém te guiando dentro, quer dizer, ou te orientando dentro do processo, né? Mas de toda forma é seguro.
Né? Se a pessoa deixou de registrar a complexidade da operação e se entregou, eu acho que é o melhor dos caminhos. Ainda mais porque quando você faz uma recitação budista, é algo que tem todo um processo de te levar a estados de consciência sem que isso te leve a nenhum problema, né? Por natureza. Como meditação cabalista também, como qualquer meditação de qualquer escola, né? Eu estou tentando não colocar barreiras, nem alimentar preocupação, mas o caso me pareceu peculiar, né? E ela teve uma bipartição de pensamento, a mente fugiu, houve um evento ali, e ela está tentando descrever, mas eu acho que eu não consegui entender bem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se você conseguiu controlar, não se preocupou, entregou e manteve o seu estado normal de identidade, né? Não teve nenhum processo orgânico, nenhum desmaio, nada que possa ter interferido na sua fisiologia, eu não vejo problema nenhum. São sequências de processos que vão acontecendo quando a gente está entrando em processos meditativos, em processos de iniciação, trabalhando com essas forças internas em qualquer escola. Tá? Outra pergunta pessoal. Essa eu acho que vai bater com uma porção de gente. E essa pergunta talvez diz a pessoa, né, que tenha eco em outras pessoas que estão compartilhando. Quando na sua vida há uma pessoa, e ela bota entre parênteses, no trabalho, extremamente desafiadora, que há anos faz com que a sua tomada seja desligada da parede, isso eu entendi o seguinte: tira a tua força, né? Essa que eu entendi. E você não consiga ir adiante com projetos, por mais que tente se desassociar emocionalmente dela, que nem faz parte da sua vida em qualquer outra esfera, diz a pessoa entre parênteses. Algo puxa e absorve absurdamente seus pensamentos e energias. Por mais que mentalmente você confira desimportância a ela colocou entre aspas, seus pensamentos são arrastados de volta como uma âncora que te puxa. Como cortar esta corda? Gente, isso aqui está descrevendo um vampiro ao seu lado. Né? Vampiro no sentido de alguém que suga energia. A gente vive num mar de energias. E o mar de energias faz com que a gente interaja o tempo inteiro. A qualidade dessa interação vai depender de muitos fatores. Fatores que são afinidade. Afinidade se eu tenho uma chave que encaixa na fechadura, essa chave abre alguma coisa com a fechadura. Se a chave não entra, não entra. Não é numa porta. Então, quando eu tenho uma coisa que vampiriza a minha energia, de alguma forma está havendo uma conexão, ainda que eu não queira. Como você falou bem, quem quer, né? Ninguém quer. Eu estou tentando tirar essa pessoa da minha mente. Eu tento tirá-la da minha vida, eu tento eu me desassociar emocionalmente, mas alguma coisa puxa, alguma coisa traz de volta e tira a minha energia. Como é que eu corto essa corda? Ora, gente, a primeira forma de cortar essa corda é a gente entender que eu posso comandar os meus processos interiores quando eu retomo o controle. Existem, como está dizendo a Daisy, várias técnicas de blindagem. Eu não quero compartilhar elas com vocês aqui, não, diretamente, mas tem várias técnicas que a gente pode usar. Mas o problema é assim, está dizendo a outra, o outro não é nosso espelho. Eu acho que quando a gente vai trabalhar com uma técnica de blindagem, melhor do que eu dizer assim, esse outro aqui é o vampiro energético, ele é o mal, eu sou o bom, ele está tomando a minha energia e está levando. Ok, isso é um fato. Num nível. Qual é o outro nível? Se eu estou deixando que a minha energia vá, alguma coisa está permitindo que a chave dele esteja abrindo o meu reservatório e esteja sugando a minha energia. Então, eu preciso entender, e aí existem várias técnicas de entendimento, o que é que me liga a essa pessoa? Aí pode ser vários tipos de ligação. Ligações que reflitam deficiências minhas mesmas, que me conectem com essa pessoa, que podem vir tanto dos meus condicionamentos, né, de outras vidas, né? A gente pode estar ligado a essa pessoa de outra vida, ainda que ela não tenha nenhuma ligação com a minha vida, mas essa pessoa está conectada comigo, eu dei um espaço para isso. Essa conexão pode vir por outros tantos fatores, não só de outras vidas, como conexões de condicionamentos, de estruturas que eu montei para mim nessa vida e que encaixam. Agora, técnica de blindagem. Para isso, eu primeiro preciso me dissociar, como diz a Deise aqui, às vezes não dá para afastar, eu vou ter que conviver com ela. Eu tento dissociar ela emocionalmente, eu não consigo. Né? Está aqui a pergunta dizendo,
Como é que eu corto essa corda se o meu pensamento é arrastado de volta como uma âncora que te puxa e não te deixa caminhar? O que está te conectando a ela? Os pensamentos que você está lidando com essa pessoa, né? O que eu estou entendendo é isso. Teu pensamento continua, você continua pensando nela, né? Você sente que ela te tira energia, você tenta se desassociar, mas alguma coisa está te continuando a fazer pensar. É a mágoa que você tem dela, é a raiva que você tem dela, né? Como é que eu corto algo? Como é que eu desassocio? Eu tento começar pelo nível da emoção. A emoção geralmente o nível emocional das nossas vibrações, é o nível que nos conecta. Isso trabalha geralmente com chakras. Aqui o Marcos, a melhor blindagem é manter harmonia, pensamentos, atitudes e emoção. Claro que é isso. Essa é a melhor blindagem. A gente fazer isso não é fácil. Esse é o ponto fundamental. Eu preciso trabalhar. Como é que eu preciso me melhorar a ponto de manter a minha harmonia? Ok, vamos dizer que eu consegui fazer isso. Agora eu preciso, a partir deste ponto de partida, né, de entender que eu sou um ser que tem uma capacidade, uma consciência dentro de mim, que pode comandar a minha vida. Esse ponto de partida é harmonia, né? Ligação com vibrações superiores, não julgamento, não ter ódio dessa pessoa, não ter mágoa dessa pessoa, não ter nada em relação a ela, porque se eu tenho alguma emoção me ligando, se eu estou magoado, se eu estou ressentido, se eu estou com raiva, se eu estou com ódio, eu criei um ponto de conexão. Para eu me desassociar, eu preciso primeiro, no ponto de partida que o Michael falou, tentar uma harmonia comigo mesmo, né? Aí depois, naturalmente, eu posso olhar esta pessoa de forma que ela emocionalmente não tenha mais conexão comigo. Na hora que eu conseguir isto, no ponto de vista emocional, a vibração no nível emocional do teu padrão vibratório, né, comandada por alguns centros, alguns chakras que nós temos, eu vou conseguir me desassociar. Aí tem técnicas para isso, de blindagem. Alguém pediu técnica de blindagem. Então vamos lá, do ponto de partida, que é eu trabalhar a minha harmonia, eu trabalhar o amor, eu trabalhar o não julgamento, eu meditar de forma genérica, não dirigida para aquela pessoa, mas para o meu ser, harmonizar o meu ser com a consciência que está mais profunda, entregar e aceitar aquela pessoa, né? E todas as pessoas como componentes desse grande concerto de infinitude que é a vida, dentro de algo que é uno. Eu estou pronto para usar uma técnica. Então, como é que eu vou usar essa técnica? Primeiro eu vou me blindar desassociando dela. Eu já me desconectei, né? Eu já fiz um processo que me permite agora desassociar as minhas emoções. Existem técnicas muito claras para isso. Eu posso criar, por exemplo, né, casulos vibratórios, auras vibratórias. A gente sabe, né? Envolvido pela chama violeta é uma, envolvido por processos que permitam me blindar de vibração são outras. Técnicas que eu possa pegar essa pessoa, olhar para ela, criar uma imagem mental dela e vê-la dizendo coisas boas para mim, ela sorrindo para mim, e esta pessoa sorrindo, dizendo coisas boas para mim, vai sendo envolvida por algo que me associe com esta imagem que eu estou criando de uma forma boa, eu estou desassociando a vibração que ela está tentando mandar para mim desta imagem que eu estou criando dela. E eu posso fazer o quê? Eu posso pegar esta imagem nova que eu criei e eu vou transformando essa imagem em algo mais intenso dentro da minha mente, e a imagem ruim daquela pessoa eu vou afastando, eu vou transformando numa imagem, igual essas brumas que vocês estão vendo aí, né? Essa bruma de Avalon da minha imagem, vai ficando mais forte, vai imaginando, vai tornando opaca, vai escurecendo e afasta essa pessoa. E cria à sua volta um escudo. E manda para essa pessoa, depois que você conseguiu desassociar, porque eu vou voltar lá para o início. Se você não consegue desassociar o pensamento dela, é porque alguma emoção negativa, não gosto dessa palavra. Alguma emoção ainda está te prendendo a ela. Ou você tem ódio, você tem ressentimento, ou você tem mágoa. Eu preciso entender isto, trabalhar genericamente para não ter isto com ninguém, e depois direcionar para aquela pessoa, né, desassociada a ela então. E eu desassociado dessas emoções de mágoa, de ódio, de julgamento, eu posso emitir para ela, com sinceridade de alma, amor. Né? Aí alguém dizendo aqui, acho que essa pessoa não nos ilumina, é melhor fazer uma reflexão e orar por ela. Claro que é isso.
Vai orar, vai fazer identifica nela a lição que tem que aprender, como diz o Michael, é isso mesmo. A gente tem existem várias conotações, eu falei aqui. Por que você está ligado a essa pessoa? É alguma coisa que está te ligando a ela que você tem que aprender, porque ela é teu espelho? Tem uma ligação de outra vida que te prende a ela? Tem uma personalidade sua, né? Sem falar de outra vida, ou um subnível de personalidade que se conecta com aquela pessoa, que permite que ela tenha uma chave, que ela vai lá, abre o teu reservatório e suga a tua energia. Está lá dizendo a Lúcia, o perdão liberta. Mas o que eu estou querendo dar um ênfase aqui, para eu poder não julgar, perdoar sinceramente, emitir um padrão vibratório que seja efetivo, eu preciso encontrar esse padrão dentro de mim. Então eu preciso trabalhar de forma genérica todo esse processo. Encontrar dentro de mim essa natureza divina que emite amor, que não julga, que faz surgir luz. Quando eu conseguir isso, aquelas pessoas para quem eu tenho ainda dificuldade, vai ficar muito mais fácil eu emitir para elas luz, sob a forma de perdão, sob a forma de amor, sob a forma de não julgamento, e fica muito mais, eu diria, honesto, no sentido da palavra, eu criar um escudo vibratório. Porque aí eu estou criando um escudo vibratório desassociado do julgamento. Aquela pessoa é má, ela é minha inimiga. Então eu vou criar um escudo vibratório para aquele cara mauzão, ou para aquela pessoa cheia de maldade, que não sou eu, porque eu sou uma pessoa boa. Eu vou criar esse escudo vibratório para me proteger do mal que está fora dali. Gente, eu não concordo com isso. Como eu vi todos vocês escreverem, a gente tem que primeiro entender por que aquela pessoa está me vampirizando. Por que está acontecendo aquilo comigo? Por que ela tem a chave que abre meu reservatório e tira minha energia? Como é que eu me identifico com essa pessoa? E por quê? Se é de outra vida, se é de um subnível da personalidade, se é de um processo qualquer. Identificado isso, o meu trabalho pode ser feito, vou repetir para finalizar, de uma forma ampla, voltado para uma visão geral, de aceitação da grandeza da vida, de incorporação do processo, de amadurecimento, de força espiritual, de não julgamento, de amor incondicional, num sentido, eu vou chamar de genérico aqui, porque ele é incondicional, ele não está direcionado a ninguém, ele é um estado natural que eu vou atingindo pela meditação, pela oração, pelo trabalho interno, e aí em paralelo, eu não preciso esperar chegar a virar um Cristo para, agora eu vou trabalhar aquela pessoa, não estou dizendo isso também não, gente. Em paralelo, eu vou começar a olhar aquela pessoa de uma forma diferente. Então, eu dei essa ideia aqui. Vamos criar dentro da nossa mente, da nossa emoção, uma imagem dela sorrindo, uma imagem dela, em vez de tirar energia, de não estar compartilhando energia com a gente. E aí, aquela imagem ruim, eu vou na mente também me desassociando, sem mais julgar, sem condenar. Né? Mudando dentro da gente, eu tenho condição pela unidade, pela lei da unidade, que a gente já tem falado aqui, de mudar o outro também. Quando a gente falou semana passada aqui que Nossa Senhora pediu aos pastorinhos para rezarem, para que eles pudessem interceder para mudar e converter outras pessoas. O que é converter? Nesse sentido, aquela pessoa se transforma. Então, na hora que eu converto dentro de mim esse processo, eu posso até criar um escudo. Eu vou criar um escudo agora porque esse escudo não está me defendendo daquela pessoa porque ela é má. Eu sei que ela... Nesse momento ela está sendo comigo alguém desarmônico, mas eu estou olhando sem julgamento, esse escudo me defende, ok? Mas eu não tenho ódio, eu não tenho ressentimento, eu não tenho julgamento, eu não digo que aquela pessoa é má e eu sou boa, tá? Gostei, Carmen. Quando eu mudo o meu olhar, tudo muda, é isso. Eu peguei, o que eu dei, você forma uma imagem da pessoa, ela é diferente de tudo aquilo que ela é hoje para você. Se aquela pessoa que aparece para você como sugadora de energia, essa imagem tua vai mudando, enquanto eu estou mudando a mim mesmo. A outra eu vou afastando, vou tirando para fora. E aí eu vou poder, sem ressentimento, sem ódio, sem nada, tendo mudado, eu mudo e ela vai mudar também. Não tenho dúvida. Na hora que eu faço ele já surgiu ali e ele não tem julgamento, ele não está separando ele porque ele é mau e eu sou bom. Né? Eu tenho que me defender porque eu odeio essa pessoa, eu tenho que me defender porque essa pessoa é má, enfim, é meio por aí, tá, gente? A quinta pergunta: se o karma é dinâmico e podemos relativizá-lo a cada momento, através das nossas buscas de trabalho intenso consciencial, qual seria a razão de um vírus como esse
ter nos afetado dessa forma, como se estivéssemos no mesmo barco, sabendo que as realidades são absurdamente desiguais por todo o planeta. Temos pessoas em transatlânticos, quando, em contrapartida, na sua grande maioria, há pessoas que se prendem a galhos ou boias furadas num último recurso e instinto de salvação. Onde estaria, Onde estaria a misericórdia ou, entre aspas, a colheita de acordo com suas próprias obras? Pergunta boa essa, hein? Seguinte, o karma é dinâmico, relativizá-lo a cada momento é verdade. Por que um vírusinho, uma tripa de DNA, né? Vocês sabem todos o que é um vírus, né? O vírus é um filamento de RNA ou DNA, dependendo do tipo do vírus, envolto por uma coisa microscópica. Como é que essa história bagunçou tanto? Se o karma é dinâmico, pegou todo mundo igual, se nós temos tantas diferenças e desigualdade nesse mundo? Gente, o karma é dinâmico, sim. Existe uma precisão absoluta no supersistema cósmico da vida. E quando a gente entende esta premissa de que nós estamos num sistema de diversidade infinita, vou falando um pouquinho daquilo que a gente falou lá. Esse sistema ele tem uma unidade fundamental e tem uma diversidade infinita. E ele é também complexo ao infinito. Ele tem variáveis infinitas e uma dinâmica infinita. E nós nesse planetinha, mas olha só, parênteses aqui, olha o tamanho do nosso planetinha, da Terra, no concerto só do nosso universo físico, só para brincar. Aliás, não precisa ser do nosso universo físico, só da nossa galáxia, que tem 400 bilhões de estrelas, provavelmente cada uma delas com tantos ou mais planetas que o nosso Sol. Tá? Então, olhando nesse concerto, quando vem uma tripinha o vírus é uma vibração, tá? Aquela NA, ali tem vida porque tem um caráter de vibração. E aí diz o Marco, esse troço veio para mostrar que nós estamos iludidos, né? A gente está assim no mesmo barco. É claro que traz uma ideia e deixa a desigualdade aparecer. A desigualdade criada por nós. Nós é que distorcemos a nossa realidade, co-criadores que somos, estamos sendo idólatras, como eu falei lá atrás, criando ídolos que são essas falsas realidades que dizem que há pessoas maiores do que outras, que há pessoas mais ricas do que outras. A abundância da criação, a força divina, né? O hálito divino, a essência divina é única. E isto não pode ser de forma nenhuma distorcido por nós. Mas nós criamos essa ilusão toda que está aí. Então, olhando agora a nossa humanidade nesse planetinha que a gente vive, quando vem um vírus e pega de uma forma geral todo mundo, a gente primeiro para olhar que, olha, gente, na verdade, a gente não está tão separado assim. E nós somos um organismo. Esse organismo, ou ele se entende como um organismo, onde cada um de nós, vamos fazer uma figura aqui, é uma célula consciente que faz parte dele, e que, como todos sendo células desse organismo, se nós não temos consciência de corpo, de que somos células desse mesmo corpo, vem um troço desse como um vírus e sacode para mostrar, olha só, algo que é microscópico, botou todo mundo dentro das desigualdades que nós criamos, nós aqui criamos essa desigualdade. Dentro dessa desigualdade, todo mundo foi afetado, fomos sacudidos, para que nós possamos entender que nós fazemos parte como células de um corpo coletivo. Não entendemos isso nunca até hoje. E nós vivemos sob uma lei chamada lei do karma. Esta lei kármica, eu venho repetindo isso aqui, é uma lei secundária. Por quê? Porque é uma lei que existe, mas foi escolhida por nós. Eu sempre uso o Gênesis, né, o Bereshit, o primeiro livro da Bíblia, para mostrar que nós, quando caímos, a nossa consciência de Adão, né, o primeiro Adão, o Adão Kadmon, o Adão Harishon, o Adão primeiro, Adão, antes de surgir Adão e Eva, porque o Adão e Eva, como a gente conhece, vai surgir no segundo capítulo do Gênesis. Esse Adão e Eva, o Adão e Eva que a gente vê no segundo capítulo do Gênesis, não é mais o mesmo
ser que foi criado lá no primeiro capítulo, que era uma consciência que caiu. Quando esta consciência cai, entra em função a lei de causa e efeito. A dualidade da criação se torna conflitada e aí entra em função a lei do karma. Portanto, nós estamos neste universo físico, tridimensional, vivendo sob uma lei dura, é a lei do karma, a lei de causa e efeito. Às vezes a causa e efeito fica muito perto uma coisa da outra, às vezes fica afastada por milênios, por encarnações, e a gente, por que aconteceu isso comigo? Né? Individualmente. Porque a lei de causa e efeito eu criei uma causa em algum momento. Isto vale para o coletivo. Por que a humanidade... E aí, por que eu vou dizer agora então do karma? Existem karmas em todos os níveis. Desde o karma, vamos chamar o karma individual, e cada um de nós de uma célula desse organismo coletivo que é a humanidade planetária. Existe o karma da célula, o karma de cada uma das células, que é cada um de nós, que somos cada um de nós, e existe o karma que vai compondo coletividades até chegar à coletividade, o sistema humanidade planetária como um organismo. E esse vírus veio para bagunçar essa história toda, mostrando o seguinte: olha só, vocês, na lei do karma, criaram causas e efeitos comandados pela ignorância, pela ganância, pelo egoísmo, que criou essa sociedade desigual. Então, o que está havendo agora, é uma sacolejada para mostrar, olha só essa desigualdade que vocês criaram como karma coletivo. Então, se alguém está sendo atingido, né, de uma forma diferente, por que um está no transatlântico ou um está lá na boia? Isso faz parte do karma coletivo. Eu não sei por que aquele está na boia e aquele está no transatlântico. Não dá para a gente traçar esta linha. A gente sabe que existe. Agora, não significa que esse cara aqui do transatlântico seja privilegiado ou esteja privilegiado, não. Ele pode até achar que está. O que eu acho que esse vírus trouxe hoje para nós é mostrar assim, olha, prestem bem atenção, que vocês podem achar que o rico que conseguiu ir lá se defender na quarentena, não precisa sair de casa para trabalhar, que tem dinheiro guardado que pode usar, né? Que quando ficou doente foi para um hospital e foi assistido, esse cara se achou privilegiado e daqui a pouco tudo volta a ser o normal e eu continuo com os meus privilégios. É a única coisa que eu posso... E eu acho que vocês concordam comigo, as pessoas podem acreditar que isso seja verdade, não é. Houve uma sacolejada mais violenta do que as pessoas estão imaginando. Então o karma coletivo da humanidade planetária está exposto. E ele é criado por nós. E nós somos os criadores desses ídolos, dessa sociedade que é fruto da nossa idolatria. Fala um pouco daquele Adão. O Adão está lá, esse Adão Rishon, o Adão Kadmon, o Adão primordial, a consciência crística, vamos chamar assim, né? A consciência cósmica, ela está no primeiro capítulo do Gênesis, criada no 6º dia da criação. Né? E Deus criou o homem, e homem não é homem, tanto que ele diz, e macho e fêmea o criou. Um homem que é macho e fêmea. Nós todos temos dentro de nós as duas polaridades. Depois, no capítulo 2, é que vai aparecer Adão e Havá e Eva. Né? Temos uma cabalista aqui conosco, a Carmen, não sei se ela ainda está, mas isso é uma coisa que tem um código muito profundo. E a gente hoje escolheu a lei do karma. A lei do karma é uma opção nossa. A gente pode sair dela. Eu vou falar um pouquinho de alguém, quando eu falar de Rita de Cássia, que a gente tem condição de sair dela. Esse daqui falou isso, Buda falou... Krishna nos deu a saída, todos nos deram saídas diferentes, porque nós, né, voltando àquele exemplo da boneca, para quem viu, a minha filha, né, hoje de 7 anos, tem bonecas. Quando a gente olha e vê duas bonecas da mesma marca, sem roupa nenhuma, elas são a mesma boneca. Se eu vestir a boneca diferente, uma de baiana e outra de esquiadora, uma Barbie, e achar que aquela da baiana é a Barbie e a outra não é a Barbie, eu estou me dando mal. O que a gente precisa entender é que todos os grandes mestres nos deram caminhos. Todos eles nos deram caminhos. E esses caminhos são válidos. Esses caminhos são todos poderosos. E a nossa empatia, a nossa afinidade vai nos levar à beleza da diversidade é essa.
Por que eu posso ser um cabalista, eu posso ser alguém que estuda o Vedanta, eu posso ser um monge budista, eu posso ser um sacerdote católico, eu posso não ser nada? E eu, de todas essas formas, com todos esses caminhos, eu posso me conectar à divindade. Eu vou usar linguagens que expressam a mesma coisa de formas diferentes e elas podem ser harmônicas. Eu me apaixono por isso. Quando eu vou olhar e vou estudar candomblé, eu me apaixono. Quando eu vou estudar Kabbalah, eu me apaixono. Quando eu vou olhar o budismo, eu me apaixono. Eu até brinco, tinha um amigo meu que dizia, você é meio pato, né? Pato, a gente pode ser pato de ser bobo, né? Mas ele queria dizer assim, o pato é o bicho que ele nada mal, anda mal e voa mal, mas faz as três coisas. Anda desengonçado, voa meio esquisito. Tem uma época que voa legal. Mas ele faz as três coisas. Eu quero dizer faz as três coisas porque eu sempre me apaixonei pela diversidade dos caminhos e Baruch Hashem, se a gente pode falar assim, bendito seja o Eterno, eu sempre consegui intuir que a gente poderia encontrar unidade sem que isso implicasse em conflito, sem que isso implicasse em exclusão, sem que isso implicasse em que nós fechássemos o nosso ângulo de visão, igual o pessoal que foi analisar o elefante lá, é outro exemplo que eu dei, com venda nos olhos, cada um foi posto, um posto na tromba, outro botou no rabo do elefante, outro botou no corpo. Descreveram 3 animais diferentes e era o mesmo animal. As descrições devem nos servir como base de apoio. E aí, voltando a essa pergunta, né, o karma é dinâmico, sim, e a misericórdia está em função, gente. O karma coletivo está em função, ele está aí mostrando a sacolejão que está tendo. Cabe a nós mudar, né? É isso, a nossa essência é uma só. Cabe a nós é que temos que mudar, nós é que precisamos fazer os movimentos para que tudo que apareceu agora e que veio à tona seja transformado, mas que não seja apenas um ato exterior, que não seja uma coisa que a gente faça pelo ego, que não seja um movimento de solidariedade que eu vou fazer hoje aqui, porque o meu ego está machucado, está incomodado e eu vou lá e faço, mas algo que parta de um movimento profundo do eu, para que a gente possa efetivamente mudar essa percepção da sociedade, fazer com que a sociedade, o corpo coletivo, planetário, a humanidade planetária, ganhe harmonia, ganhe saúde. Saúde nesse sentido, né? Não só de vencer uma pandemia, mas ganhe saúde no sentido de que haja melhor distribuição da abundância infinita, da riqueza infinita, né, que existe na criação, que haja melhor distribuição dos dons divinos, que nós não tenhamos pessoas que precisem viver à margem, invisíveis, né? Surgiu até esse termo aí ultimamente, como vivem, né? E que não seja apenas um movimento meio da nosso ego incomodado, mas que seja algo que parta lá do fundo, lá de dentro, para que a gente possa expressar isso com toda a plenitude do nosso ser. Que nós possamos fazer com que os nossos mínimos atos, o nosso mínimo pensamento, o sentimento que saia da gente, né? Eu vou dar o exemplo da terceira pergunta, não tenha uma conotação de ressentimento, de ódio, de separação, uma palavra que seja uma palavra destrutiva, que seja uma palavra que não construa, né? Enfim. Aí vem a sexta pergunta e a sétima. Eu vou juntar essas todas aqui, a última não. Qual o real significado da unicidade? E de que não há separação nada nesse mundo? Aí a sétima diz, pessoas, animais, plantas, mares, montanhas, avatares, devas, santos, bactérias, vírus, e toda e qualquer expressão da vida seria esta unicidade manifesta? Eu diria sim. Só que é um sim que tem ali ao lado dele o quê? Não significa panteísmo. Não há uma divisão, né? Até porque a operação de divisão pode se confundir com a operação de multiplicação. Quer ver quando eu pego um e divido ele em 2, o que eu fiz com 1? Eu dividi ou multipliquei? Eu fiz as duas coisas. Então, a unidade emana o infinito, tudo está... gente, não tem nada fora dessa divindade, não tem nada excluído dessa divindade. Gente, não tem.
Tudo está. Então, a pessoa citou aqui tudo. Vírus, bactérias, montanhas, avatares, devas, santos. É uma canção divina, né? É um Bhagavad Gita. É a canção da unidade do Criador que manifesta essa beleza toda. E o que não é beleza é a distorção que nós vemos, né? E é preciso que a gente entenda mesmo, tenhamos entendimento de que tudo está e não tem nada além disso, até para que a gente possa harmonizar o processo inteiro. Até os conflitos, né, o mal. É preciso que a gente entenda isto como algo que no final, naquela raiz lá do cajueiro, né, que a gente deu, da árvore, se fecha numa unidade. É por isso que nós somos recomendados pelos grandes avatares. Tudo está incluído na divindade, não há nada além disso. É isso que estão dizendo. Sri Ramakrishna usava uma figura quando os discípulos perguntavam como é que eu faço para buscar essa unidade que é a divindade, né? Que é o que nós chamamos de Deus, mas esse nome já é um nome que limita. Mas como é que eu faço para buscar essa essência que está dentro da gente, esse amor que a gente tem que fazer primordial a tudo, né? Entendendo que nesse amor nada está com defeito, como você passar, tudo está no seu lugar. É difícil entender isso porque nós precisamos estar vinculados a essa fonte e para isso a gente precisa buscá-la com toda a nossa intensidade, como está na Bíblia, com toda a nossa força, com o nosso entendimento, é o amor a essa divindade. Como é que eu faço? Aí o Ramakrishna chegou e falou assim, me dá aqui. Ele estava com um tonel na frente cheio de água. Ele rapidamente pegou a cabeça do discípulo, enfiou dentro d'água e deixou ali, e o discípulo ficou ali tentando se debater, não entendendo aquilo que estava acontecendo, até que ele tira. Aí ele falou assim, que isso, mestre? Ele falou assim, o que você sentiu na hora que eu enfiei a sua cabeça? O que faltou para você? Ar. Eu queria de todo o meu coração voltar a respirar, porque o Senhor estava me afogando. Ele diz assim, esta vontade que você estava buscando de encontrar o ar para você voltar à vida, é a mesma vontade que você tem que ter, ou buscar ter, para buscar a divindade, buscar a sua origem, buscar aquele que é o nosso Criador e que está ali oculto dentro de nós. Se eu não tiver esse movimento e buscar, eu vou estar sempre ainda andando em círculos ou em espirais muito fechadas. Aí tem uma última pergunta. Existe uma previsão, tanto pela astrologia e pela visão espírita, que a pandemia pode voltar ainda pior em novembro. A astrologia diz que os astros estarão na mesma conjunção. O que eu acho disso? Eu não gosto de previsão. Eu acho que previsão... aí eu volto a estar com ele lá, com Jesus. Quando ele foi perguntar, mas o melhor sinal que vocês têm é o de Jonas, do profeta Jonas, que depois que saiu da baleia foi lá avisar a Nínive que eles tinham que se reformar em 40 dias, senão a cidade ia ser destruída. As pessoas se tocaram tanto com o anúncio da profecia de destruição que se reformaram. E aí não aconteceu nada. E aí, assim, tem uma previsão, eu sei, pode ser que exista, já pode voltar, claro que pode. Vai depender da dinâmica das energias que a gente esteja fazendo agora. O que nós estamos fazendo agora? A gente individualmente e a gente também coletivamente. Eu consigo mexer na energia de modo que a gente crie uma massa crítica que, se tiver uma previsão, a humanidade conseguiu, a partir dos nossos movimentos pessoais que estão conectados a tudo e a todos, andar um pouco mais, ela conseguiu abrir um pouquinho mais para um estado, né, de harmonia melhor do que esta sociedade aí que a gente está vendo, já completamente destroçada, que está nos mostrando, né, os seus podres, por que não dizer isso? Né? Conseguimos fazer isso. Qualquer profecia ruim que tivesse pronta para acontecer, e lembrem da história da física quântica, a superposição das possibilidades infinitas só vai tornar materializada, manifestada na terceira dimensão física, quando for. E o quando for é um momento que ela entra no tempo e espaço físico. Eu posso ter uma possibilidade assim, vamos lá, tem uma profecia em novembro que pode voltar, porque a possibilidade é grande, sei lá qual é a percentual, mas eu posso mudar. Se for diferente de 0, a gente pode mudar. Desculpe, se for diferente de 100, e é diferente de 100, porque nunca será 100, a não ser na hora que ela ocorre. Então, assim, eu não gosto de profecia de novembro, dezembro, eu não gosto de olhar nada disso. A dinâmica minha é, cada dia é um dia, e por ser um dia, tem dentro dele potencial infinito, né?
pode chegar, podemos mudar, temos condição de mudar e o esforço individual tem poder e potência para mudar. Que a paz do Cristo e o amor infinito do Pai e a luz do Espírito Santo estejam em todos nós, agora e para sempre. Amém. Agora e para sempre. Amém.